Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Escuto sim, Carlos. Bom, eu queria desejar boa noite a todos. Meu nome é Carlos Henrique Benevides, eu sou aluno de fisioterapia da UFRJ, sou participante do projeto Corando 7 como extensionista. Eu queria agradecer no dia de hoje, nessa segunda semana de simpósio, principalmente a nossa professora Fernanda Almeida, que ela nos permitiu a criação desse simpósio. Queria agradecer também aos organizadores desse simpósio que estão trabalhando para que vocês tenham uma boa experiência. A Ana Carolina Nogueira, o Cleison Costa, a Juliana Almeida, o Luiz Sansi e o Tiago Taboato. E agradecer também, em nome da organização, a todos os palestrantes. E na semana que se passou, nós tivemos 3 dias de palestra e foram 6 palestras, todas sensacionais. Elas estão disponibilizadas no canal do Corando 7 no YouTube para vocês. E eu vou passar alguns links durante essa noite. E vocês podem se inscrever lá e vão estar recebendo as outras palestras que nós daremos essa semana. 2 no dia de hoje, uma com a tenente Raquel Vieira e outra com o tenente Pena, e 2 no dia 17, com a Andréa Deslandes e a Denise Alcântara Pereira. Nós já temos aqui a nossa primeira palestrante de hoje, que é a primeira tenente da Força Aérea Brasileira, a primeira tenente Raquel Vieira. Ela trabalha no Hospital da Força Aérea do Galeão e atua no CTI e na frente de combate à Covid-19. Boa noite, professora. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Primeiro eu queria agradecer o convite do Carlos e do Tiago para estar participando do evento de vocês. E ele já me apresentou, né? Mas eu sou rotina da UTI do Hospital do Galeão. Eu fiquei um tempo à frente da rotina do CTI Covid lá no HFAG. Nesse momento eu não estou mais, eu estou no CTI geral. Sou formada há 10 anos, tenho 10 anos de formada, sempre trabalhei em terapia intensiva, sou mestre em ciências da reabilitação pela Uniswan e pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória e metabólica pelo Interfísio. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a atuação do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva. Quem que vai passar, Carlos, para mim? No caso, é o Cleison, nosso outro organizador. Deve estar com material, mas eu vou entrar em contato com ele aqui. Pronto, já está apresentando. Está todo mundo vendo bem? Tá. E aí ele que vai passando para mim o slide, né? Sim. Tá. Bem, então, já me apresentei e vou trazer um pouquinho, é um tema muito extenso, né? Eu acho que a gente falaria um simpósio inteiro só sobre a atuação do fisioterapeuta na terapia intensiva. Mas eu tentei dar uma resumida, né? E trazer os pontos principais. Eu sei que é um simpósio de um grupo acadêmico, e eu sei que tem muito acadêmico assistindo a gente. Então, eu só queria mostrar para vocês um pouquinho da importância da nossa atuação dentro da unidade de terapia intensiva, o que a gente faz e o quão é importante a nossa presença lá dentro. Pode passar. Então, só para a gente começar, eu trouxe um pouquinho da história da terapia intensiva. Então, na verdade, o primeiro conceito de terapia intensiva
surgiu em meados do século XIX, na Guerra da Crimeia, com uma enfermeira chamada Florence Nightingale, que nasceu em 1820. Inclusive, na data de aniversário dela é que é comemorado o Dia da Enfermagem, né, que é dia 12 de maio. Então, essa mulher, nessa época, né, ela andava pelos campos de batalha, recolhendo soldados feridos e acomodava eles num lugar diferenciado dos outros soldados, né, os soldados mais gravemente feridos, que precisavam de cuidados mais imediatos. Então, daí surgiu o primeiro conceito de unidade de terapia intensiva, né, de um lugar isolado, separado, que fosse capaz de atender e de dar demanda de pessoas com necessidade de cuidado mais imediato. Pode passar. Primeiro, então, para a gente entender o que é a unidade de terapia intensiva, é um lugar altamente complexo, com equipamentos de alta tecnologia, tecnologia de ponta, e é destinado exclusivamente para pacientes que necessitam de cuidados complexos e monitorização contínua. A terapia intensiva, ela é específica para tratamento desses pacientes, pacientes graves que precisam de tratamento intensivo e ininterrupto. E conta com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, que interage entre si, cooperando para o benefício do paciente. Dentro da unidade de terapia intensiva, a gente tem alguns profissionais que atuam ininterruptamente a cada 24 horas, né, como os enfermeiros, entre técnicos de enfermagem e enfermeiros de nível superior, fisioterapeutas e médicos. E a gente tem uma equipe itinerante, que são os nutricionistas, psicólogos, dentistas e fonoaudiólogos. E atualmente, a gente tem os terapeutas ocupacionais também participando do cuidado desses pacientes, porém, sem a presença ininterrupta dentro da unidade. Eles atendem relacionado à demanda, né? Tem a necessidade de um parecer da psicologia, de um parecer da nutrição, de um parecer da odontologia. Esses profissionais também atuam interagindo com a equipe presente dentro da terapia intensiva. Pode passar. E aqui eu trouxe uma imagem, 4 imagens de uma evolução do que foi a evolução da terapia intensiva. Então, essa primeira imagem aqui à esquerda, de 1890, é um hospital de 1890, que a gente consegue ver pouquíssima tecnologia, os leitos bem pertinho uns dos outros. Então, isso são as primeiras imagens de uma unidade de terapia intensiva que a gente tem registro. A imagem ao lado é de 1948, se eu não me engano, e a gente tem uma imagem muito interessante, que esses leitos, que parecem leitos, na verdade, são os primeiros ventiladores mecânicos que se tem registro, né? Eram chamados de pulmões de aço. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas eles surgiram na época da epidemia de poliomielite. E eles funcionavam diferente da maneira que os ventiladores funcionam hoje, né, por pressão positiva. Eles, na verdade, funcionavam por pressão negativa. Então, os pacientes eram colocados dentro dessas caixas metálicas e era exercida uma pressão negativa que como se sugasse a parede do tórax para fora e o ar entrava dentro dos pulmões dos pacientes. Então, os pacientes eram obrigados a viver o resto das suas vidas nessas caixas de aço, e muitos pacientes que foram acometidos na infância com poliomielite viveram até o fim da sua vida dentro desses locais. A primeira foto aqui da esquerda de baixo é uma unidade de terapia intensiva mais ou menos da década de 80, e a gente, no Serviço Público do Rio, a gente consegue encontrar unidade UTI mais ou menos nesse formato, com uma tecnologia não tão de ponta ainda. E essa última foto é uma unidade de terapia intensiva moderna, atual, com muita tecnologia, que seria o ideal que a gente encontraria hoje. Pode passar. E o primeiro documento que se faz presente a atuação do fisioterapeuta na terapia intensiva é esse documento, é uma portaria do Ministério da Saúde, de 1998, que dispõe sobre o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva. Primeiro, então, para a gente entender, a unidade de terapia intensiva é dividida por faixa etária. E a fisioterapia está presente dentro das 3 unidades, das 3 faixas etárias, né? Então, a gente tem a unidade de terapia intensiva neonatal,
para pacientes entre 0 e 28 anos, a UTI pediátrica de 28 a 14 ou 18 anos, isso vai variar de acordo com a rotina de cada lugar, e a UTI adulto, que é a UTI que eu trabalho, que é a partir de 14 ou 18 anos, de acordo com a rotina hospitalar. Então, para a gente entender, são especialidades diferentes dentro da fisioterapia. A gente tem a especialidade de fisioterapia em UTI neonatal e pediátrica e a especialidade de fisioterapia em terapia em UTI adulto. E esse documento fala sobre o que precisa ter para uma UTI funcionar. Então, fala em relação à presença do médico, tem que ter um médico diarista com título de especialista, na fração de 1 para cada 10 leitos, no turno da manhã e da tarde, o médico plantonista respeitando também 1 para cada 10 leitos, um enfermeiro coordenador, um enfermeiro plantonista exclusivo para essa unidade, também respeitando a ordem de 1 para cada 10 leitos ou fração. E nesse documento, em 1998, só para deixar claro que é antes da criação da especialidade de fisioterapia em terapia intensiva, já fala sobre a necessidade da presença do fisioterapeuta dentro da UTI, também respeitando a fração de 1 para cada 10 leitos, mas fala em relação à presença só no turno da manhã e da tarde, diferente do que a gente está acostumado hoje, que a gente está presente 24 horas em regime de plantão dentro da terapia intensiva. Então, em 98, existia a obrigatoriedade da presença da gente dentro da UTI, porém, apenas em turnos de manhã e tarde, não tinha fisioterapia no período noturno. Pode passar. E aí, 12 anos depois, um tempo depois, uma resolução da Anvisa, né, que é conhecida como RDC7 da Anvisa, dispõe também sobre, na verdade, uma atualização do documento anterior, dispondo sobre os requisitos mínimos para o funcionamento da UTI. E aí, nesse documento mais atual, fala em relação à presença do fisioterapeuta, também na fração de 1 para cada 10 leitos, mas exige a presença de um coordenador que precisa ter especialidade em terapia intensiva, na verdade, não especialidade em terapia intensiva, porque nesse momento ainda não foi criada a especialização em terapia intensiva, mas, na verdade, um fisioterapeuta com especialidade em paciente grave e aquela carga horária, né, que respeitaria turnos de manhã e tarde, passa a ser de 18 horas ininterrupta. Então, ele fala que precisa do fisioterapeuta em períodos manhã, tarde e noite, mas respeitando uma carga horária de 18 horas apenas. É diferente do que a gente vive hoje. Atualmente tem uma lei sendo votada, se eu não me engano, ela ainda é estadual, não está valendo para todos os estados, mas da presença do fisioterapeuta na terapia intensiva por 24 horas consecutivas. É claro que essa carga horária de 18 horas não existe plantão de 18 horas, né? A gente trabalha ou no regime de plantão de 12 horas ou no plantão de 24 horas. Mas essa RDC7, essa determinação, não obrigaria, então, a terapia intensiva a ter o profissional no período ininterrupto de 24 horas. Pode passar. E aí, em 2013, eu não coloquei aí, mas, na verdade, assim, a especialidade de fisioterapia em terapia intensiva foi criada, foi reconhecida pelo COFITO em 2011. Só em 2011... a gente sabe que a fisioterapia foi criada em 1960 e só em 2011. Em 98, né, a gente já tinha um documento do Ministério da Saúde que falava da necessidade do profissional dentro da terapia intensiva, mas só em 2011 o COFITO reconheceu a terapia intensiva como uma especialidade da fisioterapia. E hoje em dia a gente tem a prova, né, o título de especialista, que é feito em parceria da Sobrafir, que é a Associação de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva, junto com o COFITO, que é o nosso Conselho Federal, e reconheceu, então, em 2011, a especialidade de terapia intensiva. Então, esse documento, ele, na verdade, é uma recomendação sobre a atuação do fisioterapeuta na terapia intensiva e recomenda a presença desse profissional no período de 24 horas. Não obriga, né, não é a associação que pode determinar ou obrigar a presença do fisioterapeuta, mas recomenda a presença do fisioterapeuta na UTI por 24 horas. E aí esse documento fala sobre qual o papel do fisioterapeuta dentro da UTI. Então, ele fala que o papel desempenhado por esse profissional
inclui a aplicação de técnicas e recursos relacionados à manutenção da permeabilidade das vias aéreas, a realização de procedimentos relacionados à via aérea artificial, participação nos processos de instituição e gerenciamento da ventilação mecânica, juntamente com a equipe multiprofissional, melhora da interação entre paciente e suporte ventilatório, condução dos protocolos de desmame, incluindo o procedimento de extubação, implementação do suporte ventilatório não invasivo, gerenciamento da oxigenoterapia, mobilização do doente crítico e outros. Então, assim, resumidamente, mas não é resumido, né? Isso aí é um pouquinho do que da responsabilidade, das nossas responsabilidades dentro da unidade de terapia intensiva. Pode passar. Então, baseado naquilo que a gente leu no slide anterior, qual seria o objetivo desse profissional dentro da terapia intensiva? Basicamente, melhorar a capacidade funcional, então a gente não pode esquecer, durante muito tempo a fisioterapia abraçou a ventilação mecânica e a gente tem uma expertise muito grande em relação ao gerenciamento da ventilação mecânica, e a gente abraçou isso durante muito tempo, e agora durante a pandemia isso está muito mais sobressaltado, mas a gente não pode esquecer o motivo pelo qual a nossa profissão existe, né? Então, assim, melhorar a capacidade funcional e geral dos pacientes, restaurar sua independência respiratória e física, diminuir o risco de complicação associada à permanência no leito, e isso tudo vai contribuir para a redução da mortalidade e redução do tempo de internação. E vai ter um impacto muito positivo em relação à redução do custo com a saúde pública, né? Porque se eu tenho um paciente que permanece menos tempo, a gente sabe que a terapia intensiva, né, uma diária de UTI é caríssima, e se eu tenho um paciente menos tempo dentro da unidade de terapia intensiva, eu estou diminuindo o custo da saúde. Pode passar. Então, nesse documento também da Sobrafir, de 2017, dentre as atribuições do fisioterapeuta, a gente pode destacar, eu destaquei apenas algumas, a avaliação fisioterapêutica para a construção do diagnóstico e planejamento fisioterapêutico. Então, assim, fisioterapeuta faz diagnóstico, sim, a gente não faz diagnóstico médico, mas a gente faz diagnóstico fisioterapêutico, diagnóstico cinético-funcional. Mobilização dos pacientes críticos, que vai desde a mobilização passiva até a eletroestimulação funcional e treinos específicos de mobilidade. Tem algumas UTIs que a gente consegue trabalhar até com prescrição de exercício físico, de exercício aeróbico dentro da terapia intensiva. Treinamento muscular respiratório, técnicas de remoção de secreção, técnicas de expansão pulmonar e o gerenciamento da ventilação mecânica invasiva e não invasiva, juntamente com a equipe multiprofissional. Pode passar. E aí, quando eu fui montar essa palestra, eu fiquei me perguntando como é que eu podia resumir tudo o que a gente faz dentro da UTI, né? Porque é desde o gerenciamento da ventilação mecânica, do desmame, da decisão de extubar, da mobilização precoce, da prevenção das complicações do imobilismo. Então, eu tentei criar uma linha do tempo, um racional, e estou começando, na verdade, lá na frente. Então, na verdade, qual é a nossa... Excluindo a parte do gerenciamento da ventilação mecânica, qual é o nosso maior objetivo dentro da terapia intensiva, quando a gente fala principalmente em relação ao imobilismo, né? É evitar ou minimizar as consequências da síndrome pós-cuidados intensivos, né? Que hoje em dia, principalmente durante a pandemia, a gente tem ouvido falar muito nisso, né? Porque os pacientes com Covid tem uma especificidade em relação ao tempo de internação, são pacientes que ficam muito mais tempo internados, né? Se a gente tem, eu li um estudo, recentemente eu dei uma palestra falando sobre Covid e fui buscar informação sobre tempo de internação numa UTI normal, então se a gente tem uma média de tempo de internação de 5 dias numa UTI normal, numa UTI Covid chega a 15 dias de internação, então 3 vezes o tempo de uma UTI normal. Então, hoje em dia, principalmente no contexto da pandemia, a gente tem ouvido falar muito mais de síndrome pós-cuidados intensivos. E o que seria essa síndrome? É um conjunto de limitações emocionais, físicas, funcionais e cognitivas que acometem os sobreviventes da terapia intensiva.
Porque, assim, com o avanço da medicina, né, com o avanço da tecnologia e da ciência, as pessoas estão sobrevivendo mais a coisas que há 30, 40 anos atrás as pessoas não sobreviviam. E isso também tem um custo, né, tem um preço. Então, as pessoas sobrevivem mais, porém, muitas vezes com algumas sequelas, né? Então, a síndrome pós-cuidados intensivos é isso. Então, eu achei esses dados aqui muito interessantes. 50% dos sobreviventes da terapia intensiva vão apresentar algum grau de alteração neuromuscular, né? Então, a gente está falando de 50%. Metade das pessoas que internam na UTI vão, ao final do seu período de internação, sair com algum grau de alteração neuromuscular. 28% desses pacientes apresentam depressão clinicamente significativa. 79% vão apresentar comprometimento cognitivo e 49% dos indivíduos com média de 45 anos só vão retornar ao trabalho após 1 ano de alta da terapia intensiva. Então, a gente imagina que o paciente que o nosso trabalho acaba ali quando o paciente tem alta da terapia intensiva, e na verdade não é, né? Esse último dado aí de 49% dos pacientes só voltam à sua atividade laboral 1 ano depois da alta, a gente vê que esse paciente continua sendo nosso paciente 1 ano depois de sair do hospital. E aí, nesse contexto, entra muito o nosso papel, né, de prevenir, de reduzir essas comorbidades, diminuir esse tempo de internação para impactar menos nessas limitações emocionais, físicas e funcionais. Então, quando eu falo que eu comecei de trás, é para a gente entender que, na verdade, tudo o que a gente vai fazer visando minimizar os efeitos lá na frente da internação prolongada na terapia intensiva. Pode passar. E aí, falando um pouquinho ainda sobre síndrome de terapia intensiva, a gente tem os fatores de risco para o desenvolvimento dessa síndrome. Então, a gente tem a doença crítica em si, né? Os pacientes, em geral, evoluem com hipoxemia, hipotensão, inflamação, né? A liberação de mediadores inflamatórios, hipo ou hiperglicemia, o catabolismo elevado e a deficiência nutricional. Muitas vezes, dentro da UTI, os pacientes muito graves, eles precisam ficar sem dieta, né? Eles ficam sem alimentar durante um período, ou durante a instabilidade, durante o período mais crítico da doença, esses pacientes ficam, muitas vezes, sem poder ser nutrido. Fora que o paciente hipercatabólico, né, o metabolismo muito acelerado e não conseguindo absorver nutrientes na mesma velocidade que ele está metabolizando, o paciente perde massa muscular, perde gordura, então fica um paciente altamente desnutrido, e isso também vai contribuir para o desenvolvimento da síndrome pós-terapia intensiva. E, especificamente, dos cuidados, os fatores de risco que estão relacionados com os cuidados que acontecem dentro da UTI, a gente pode destacar a intubação traqueal, a imobilidade no leito, o uso de sedativo, principalmente por tempo prolongado, e a interrupção do sono ciclo-vigília. Então, esses fatores, o fator da doença, né, que é o fator intrínseco, e o fator dos cuidados que são necessários dentro da terapia intensiva, vão impactar de forma significativa para o desenvolvimento da síndrome pós-terapia intensiva. Pode passar. Não sei se as pessoas estão conseguindo ver. Está um pouco pequena a letra, mas enfim. Então, quais são? Essas aqui são as limitações nos componentes físico, cognitivo e mental que acontecem na síndrome pós-terapia intensiva. Então, como limitação física, a gente tem de 50% a 75% dos pacientes com sepse, cerca de 25% a 50% desses pacientes submetidos à ventilação mecânica vão evoluir com fraqueza muscular adquirida na UTI, então é um percentual muito grande. 85% a 95% dos pacientes com fraqueza adquirida na UTI vão persistir com esse déficit de 2 a 5 anos pós-alta. Então, assim, é um tempo muito prolongado e é um percentual muito alto de pacientes. Cerca de 50% a 70% dos pacientes apresentam limitações para realizar AVDs, né, as atividades de vida diária, 1 ano após alta da UTI. E sobre limitações cognitivas, então a gente tem de 30% a 80% dos pacientes vão apresentar comprometimento cognitivo após a estadia na UTI. As principais deficiências incluem problemas de memória, atenção, velocidade no processamento das informações, planejamento e resolução de problemas. E
75% desses sobreviventes da SARA, né, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo, possuem deficiência neurocognitiva na auto-hospitalar. Então, a gente falou de limitação física, limitação cognitiva e as limitações mentais, né? Até 50% dos pacientes que sobrevivem à UTI vão apresentar novos sintomas como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e problemas de sono após a alta. E esses sintomas de depressão podem perdurar de 12 até 18 de 2 até 12 meses após a alta. Mais ou menos 50% desses pacientes não retornam ao trabalho, isso a gente viu no slide anterior, após o primeiro ano de alta da UTI, e 33% ficam definitivamente impossibilitados. Então, a gente tem uma noção bem ampla de que o trabalho ou de que a alta do paciente não necessariamente significa a cura, né? Não necessariamente significa o fim do nosso trabalho, né? Pode passar. E aí, tem uma coisa muito interessante que fala em relação à prevenção da síndrome pós-terapia intensiva. E é esse bundle, não sei se alguém já ouviu falar, o bundle ABCDEF, né? Na verdade, é o bundle moderno, inclui o F, que é o envolvimento da família no processo de internação e de alta do paciente da terapia intensiva, mas, na verdade, esse F é uma coisa mais nova, era o bundle ABCDE. Então, em relação ao A, né, que fala em relação ao gerenciamento da dor, que seria a avaliação, o B, em relação à respiração, teste de respiração espontânea, a avaliação diária da necessidade ou da condição da retirada da ventilação mecânica, o C, da escolha da melhor sedação, do despertar diário, que é muito importante para esses pacientes, o monitoramento do delírio e a mobilização precoce. E aí eu coloquei 3 setinhas aí, em 3 itens onde a gente vai atuar muito diretamente e talvez onde a gente tenha um gerenciamento, uma independência em relação, na verdade, uma independência em relação ao gerenciamento desses 3 itens. Então, ali para começar, eu vou falar um pouquinho sobre desmame, pode passar, que é o índice B lá, né, a letrinha B do bundle. Então, qual é o papel do fisioterapeuta em relação ao desmame da ventilação mecânica, né? O desmame da ventilação mecânica, primeiro para a gente entender, é definido como o processo de transição da ventilação artificial para a ventilação espontânea de pacientes que permaneceram na ventilação invasiva por mais de 24 horas. Então, existe uma diferença entre desmame da ventilação mecânica e interrupção da ventilação mecânica, né? Interrupção da ventilação mecânica é aquele paciente que chega, por exemplo, do centro cirúrgico, numa cirurgia eletiva, que vai ser estubado 6 ou 7 horas após o início da ventilação mecânica. E desmame da ventilação mecânica é uma transição um pouco mais gradual para aqueles pacientes com mais de 24 horas de ventilação mecânica. E qual o papel da fisioterapia nesse processo de desmame? Primeiro, começa em relação à triagem dos pacientes aptos para o desmame. Então, todo dia, lá na UTI que eu trabalho, a gente chega, tem uma passagenzinha de plantão, a gente chega à beira-leito, olhando junto com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, e olhando paciente a paciente, quais são os pacientes elegíveis naquele dia para desmame da ventilação mecânica. Então, quem seriam esses pacientes? Existe um checklist, né, de critérios para desmame, então são os pacientes que já responderam, tiveram resposta em relação ao motivo que levou à ventilação mecânica, se tem nível de consciência, se tem estabilidade hemodinâmica, se está usando droga vasoativa, se está usando noradrenalina, se está usando algum antihipertensivo, alguma outra droga, e aí a gente vai triar quem são os possíveis pacientes que poderão ser desmamados naquele dia. Eleito esses pacientes, a gente vai avaliar os índices preditivos para desmame. São os índices que vão falar para a gente quais pacientes têm mais chance de falhar ou quais pacientes têm menos chance de falhar na extubação ou no desmame. Então, existem vários índices que a gente pode calcular, várias formas da gente avaliar. Eu destaquei entre eles a pressão inspiratória máxima,
o volume corrente, a frequência respiratória, o volume minuto e a capacidade vital. Volume corrente, frequência respiratória e volume minuto dá um índice que é chamado de, conhecidamente, como índice de Tobin, mas na verdade é um índice de respiração rápida e superficial. Existem hoje outros índices, eu não trouxe aqui porque eu acho que, na verdade, eu quis dar só uma ideia do qual é o nosso papel, mas hoje em dia a gente pode usar ultrassonografia pleuropulmonar ou ultrassonografia diafragmática também para avaliar a condição de desmame como índice preditivo em relação à falha e sucesso da ventilação mecânica. Mas eu quis só dar uma ideia para vocês. Então, triado os pacientes, quem são os pacientes que a gente vai tentar o desmame, avaliado quem tem condição, quem tem índice preditivo positivo para desmamar, a gente vai conduzir o teste de respiração espontânea, que pode ser feito, que na verdade nada mais é do que a retirada completa da assistência ventilatória. Eu posso fazer isso desconectando o paciente do ventilador ou não desconectando ele do ventilador, colocando ele em modo suporte, né, em modo pressão de suporte, zerando o suporte ou colocando o mínimo suporte para vencer apenas a resistência do circuito e deixar aquele paciente num período de tempo, que é de 30 a 60 minutos. Isso varia muito com o protocolo de cada serviço, mas basicamente é isso. Então, a condução do teste de respiração espontânea é quase que na sua totalidade feita pelo fisioterapeuta, é a gente que vai colocar ou na peça T ou em modo espontâneo, que vai monitorizar aquele paciente durante aquele período de tempo, que vai ver se o paciente está respondendo positivamente ou não. Então, esse trabalho é basicamente da gente. O treinamento muscular respiratório para aqueles pacientes que já falharam 2 ou mais vezes no teste de respiração espontânea e que a gente detectou que essa falha aconteceu por fraqueza muscular. Quem vai indicar e prescrever o treinamento muscular somos nós, e a gente tem dispositivos para fazer isso. Hoje em dia tem um dispositivo mais famoso, né, que está sendo mais conhecido, que é o Power Breath, que é um dispositivo na verdade, é uma carga, uma resistência linear de carga para a gente conseguir treinar músculo respiratório. E a extubação em si, que nada mais é do que a retirada da via aérea artificial. Então, desde o início lá, a participação do fisioterapeuta entra na triagem, e óbvio que essa triagem, ela é uma decisão em conjunto com a equipe médica, não é uma decisão só da fisioterapia, quem são os possíveis pacientes, mas a avaliação dos índices preditivos, a condução do teste de respiração espontânea, a prescrição e a decisão do treinamento muscular são atribuições exclusivamente da fisioterapia. Pode passar. Então, seguindo ainda naquela ordem do bundle, né, do A, B, C, D e F, em relação ao delírio. E aí, pode parecer um pouco estranho, né, a gente está falando de delírio, a gente achar que o que a fisioterapia tem a ver com delírio, né? Fisioterapia é ventilação mecânica e mobilização. Mas, na verdade, a gente tem muito a ver com delírio, tá? Existem vários, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tem vários trabalhos, vários artigos hoje falando da importância da mobilização precoce na prevenção do delírio dentro da unidade de terapia intensiva. Então, como definição, delírio é um distúrbio do nível de consciência associado à alteração na função cognitiva, e é também denominado uma disfunção cognitiva aguda, que vai acometer muitos indivíduos, principalmente idosos admitidos na unidade de terapia intensiva, e que pode ter início súbito e apresenta flutuação ao longo do tempo. Entre 10% e 34% dos pacientes internados na terapia intensiva vão evoluir com delírio. Esse delírio aumenta o tempo de internação, porque é difícil manejar, então, assim, o paciente que está em delírio, a gente tem dificuldade também de despertar, a gente tem dificuldade de tirar da ventilação invasiva, aí é aquele paciente que a gente ceda mais, e se eu cedo eu não consigo, se eu não desperto o paciente, eu não consigo retirar ele da prótese, e isso vira um ciclo vicioso, e aí eu aumentei o tempo de ventilação mecânica, aí o paciente que estava entubado acaba sendo traqueostomizado, acaba virando o que poderia ser um desmame simples, apenas a retirada da prótese ventilatória passa a ser um desmame
mais complicado. Vai aumentar o tempo de internação, levar uma piora da funcionalidade, né? Porque se eu tenho mais tempo restrito ao leito, mais tempo sedado, às vezes é o paciente que a gente precisa bloquear, eu vou ter uma piora da funcionalidade, e isso vai impactar na mortalidade desses pacientes. Então, já é comprovado que o delírio está relacionado com o aumento da mortalidade desses pacientes, e a fisioterapia, vocês vão entender por quê, mas tem um papel muito importante na prevenção e na redução do delírio. Pode passar. Eu acho só que eu não coloquei ali, mas assim, eu não sei o que vocês entendem por delírio, mas assim, o delírio ele pode ser hiperativo, hipoativo ou misto. Então, delírio não é só aquele paciente agitado que a gente vê contido no leito, que está falando coisas desconexas. Às vezes a gente vê um paciente que a gente acha que está com nível de consciência rebaixado, mas na verdade ele está em delírio hipoativo. E aí existem medicações também para reverter o delírio, e aí esse paciente começa a despertar. Então, na verdade, ele não estava com nível de consciência rebaixado, ele estava em delírio hipoativo. E tem aqueles pacientes com delírio misto, né, que alterna períodos de agitação com períodos de rebaixamento. Então, ainda falando sobre delírio, quais são os déficits que vão acontecer? Piora da memória curta, né, da memória de curta duração, desorientação e capacidade de manter um fluxo de pensamento, piora da habilidade visoespacial, dificuldade na linguagem, nos cálculos e na abstração e redução do nível de consciência. Quais são os sintomas, né? O que o paciente vai perceber? Distúrbio do ciclo sono-vigília, então é aquele paciente que vai ficar acordado de noite e vai dormir durante o dia. Isso para a gente também é muito ruim, porque é a hora que a gente precisa trabalhar com esse paciente, ele está muito sonolento. Alucinação, medo, isso é muito relatado pelos pacientes que passam pela unidade de terapia intensiva. Os pacientes, quando chegam à noite, é a hora que eles descompensam, que eles têm alucinação, que eles têm medo, eles se sentem sozinhos. A euforia, ansiedade, depressão e ilusões. E as manifestações, né, que é tudo aquilo que a gente vai ver quando a gente chegar no leito. Os pacientes estão taquicárdicos, hipertensos, muitas vezes com hipertermia, sudoreicos, com arrepiado, né, com piloereção. Então, às vezes a gente chega lá, o paciente está não necessariamente agitado, mas está taquicárdico, hipertenso, não está interagindo muito bem com a gente, mas esse paciente está apenas em delírio. Pode passar. E quais são os fatores predisponentes e os fatores precipitantes do delírio dentro da terapia intensiva? Então, como fatores predisponentes, né, que vão predispor o delírio para esses pacientes. Os pacientes já com demência prévia, né, com déficit cognitivo, pacientes maiores que 65 anos, que já apresentaram delírio prévio, pacientes do sexo masculino com outras comorbidades e doenças crônicas, com estado funcional ruim, que tomam várias medicações, né, polifarmácia, idade avançada, doenças hepáticas, insuficiência renal, doenças terminais, desidratação, depressão, desnutrição e déficit sensorial. E quais são os fatores precipitantes, né? Os fatores que vão desencadear o delírio. Então, eu tenho os predisponentes, são os fatores que o paciente tem, que deixa ele mais predisposto ao aparecimento do delírio, e tem os precipitantes, né? Os fatores que podem desencadear o delírio dentro da UTI. Então, medicação, tem medicação que pode influenciar no aparecimento do delírio, procedimentos médicos cirúrgicos, doenças agudas como infecções, infarto, acidente vascular, imobilização prolongada, aí a gente começa a entender qual é o papel da fisioterapia, uso de equipamentos invasivos, sonda vesical, sonda nasointeral, restrição física é aquele paciente que está agitado, aí a gente vai lá e contém, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade aqui de entrar na UTI, a gente vê muito isso. O paciente está agitado, a enfermagem vai lá e amarra os pés e as mãos do paciente, e aí ele fica mais agitado ainda. Desidratação, desnutrição, iatrogenias, distúrbios metabólicos hidroeletrolíticos, mudanças de ambiente, abuso ou abstinência de substâncias, naqueles pacientes que abusavam de álcool ou drogas ilícitas e vão ficar em abstinência, podem desencadear delírio, e privação do sono prolongada. A gente tem que lembrar também que, assim,
A gente, quando está não sei se vocês, se alguém já ficou internado na terapia intensiva, mas assim, uma reclamação que os pacientes fazem muito também é em relação ao barulho noturno. Então, assim, os pacientes estão lá, eles precisam dormir, a gente está de plantão, a gente está lá para trabalhar, e a UTI é um lugar extremamente barulhento, porque tem os equipamentos que fazem barulho o tempo todo, a equipe que não está em silêncio, as luzes que nunca são apagadas, então esse paciente está lá e ele não dorme. Então, às vezes, ele está lá 2, 3, 5, 10 dias sem conseguir dormir. Pode passar. E eu acho que isso ficou um pouco repetitivo, né? Eu acho que estava no slide anterior, quais são os fatores de risco para o aparecimento de delírio. Então, os pacientes com demência prévia, idade avançada, uma coisa importante, os pacientes com déficit visual e auditivo, né? Muitas vezes isso não está explícito no leito, a gente chega lá, você não sabe que o paciente tem uma deficiência visual ou não sabe que o paciente tem uma deficiência auditiva e você chega lá já tocando no paciente e ele não está vendo, porque ele não enxerga, ele não sabe quem é você, ele não sabe o que você está fazendo com ele, isso deixa o paciente agitado, ou os pacientes com déficit auditivo também, que você está lá falando e ele não está compreendendo o que você quer dizer, e o paciente acaba ficando agitado também. Depressão, a utilização de acessos ou catéteres internos, restrição física com contenção e a adição de 3 ou mais medicações. Pode passar. E aí tem uma escala para diagnóstico, avaliação e diagnóstico de delírio, que chama CAN e o CI. Na verdade, assim, não é a gente que aplica essa escala. Eu trouxe mais para vocês entenderem exatamente o que é e que tem uma forma da gente avaliar e diagnosticar, né? Não é só olhar e ver o paciente agitado e dizer que ele está em delírio ou achar o paciente mais hipoativo e achar que ele está em delírio. Então, tem uma escala, não sei se vai dar para ler porque ficou super pequenininha a letra, mas é isso, se há evidência de alteração aguda do estado mental, aí tem a característica 2, né, falta de atenção, característica 3, se o pensamento está desorganizado, então existe na verdade não é uma escala, é um questionário para a gente avaliar e diagnosticar delírio nesses pacientes. E qual vai ser a atuação do fisioterapeuta nos pacientes com delírio, né? O que tem a ver delírio com fisioterapia? Então, na avaliação e na identificação, mas como eu disse anteriormente, em geral não é a gente que vai utilizar aquela escala para avaliar nem para identificar, lá no hospital que eu trabalho a gente não usa. No alívio da dor, a gente viu lá atrás que dor também é um fator desencadeante, né, do delírio, e na mobilização precoce. Pode passar. E aí eu trouxe 2 referências, elas não são nem muito atuais, mas um é um guideline de 2018, esse é um pouco mais atual, que é um guideline sobre prevenção e gerenciamento de dor, sedação, agitação e delírio em pacientes adultos. E esse guideline, se alguém tiver o interesse, eu tenho e posso passar para vocês depois, mas ele tem um capítulo, na verdade não é um capítulo, ele tem uma parte específica falando de reabilitação e mobilização. E ele, embora cite que precisa de mais evidências em relação à reabilitação precoce para prevenção ou diminuição do delírio, ele recomenda que a reabilitação para esses pacientes críticos aconteça como medida preventiva para controle de delírio. Então, a gente já tem aí uma evidência da mobilização ou da atuação do fisioterapeuta também na prevenção do delírio. E um outro artigo, já um pouco mais antigo, de 2009, fala sobre a terapia ocupacional e a fisioterapia precoce em pacientes mecanicamente ventilados. Na verdade, não era um artigo falando especificamente de delírio, mas ele descreve também o delírio como um fator de aumento do tempo de internação e fala em relação a pacientes, que esses pacientes com delírio, eles devem ser intensamente mobilizados por meio de protocolos de reabilitação que vão incluir treinos físicos e cognitivos, e que isso vai ter um impacto muito positivo na redução da mortalidade e na redução do tempo de internação. Pode passar. E aí a gente começa, então, a falar de mobilização precoce, né, e fraqueza muscular adquirida na terapia intensiva.
Então, lembrando ainda do bundle, né, A, B, C, D, E, F, o E é justamente de Early Mobilization. Então, a gente está falando aqui de mais uma função da fisioterapia, da atuação do fisioterapeuta na UTI. Então, o imobilismo, né? Quais serão as repercussões do imobilismo? Então, a gente tem sobre a função cardiovascular, redução do débito cardíaco, redução do volume sistólico, aumento da frequência cardíaca, porque se eu tenho redução do débito cardíaco, eu aumento a frequência para compensar, e risco de trombose. Em relação ao aparelho musculoesquelético, eu tenho redução de massa muscular, diferenciação de fibras, né, de tipo 1 tipo 2, e redução da densidade mitocondrial. Sobre o sistema nervoso, redução da função cognitiva, e mais uma vez falando em delírio e desorientação, então o imobilismo mais uma vez associado ao delírio. Sobre a composição corporal, a gente vai ter desmineralização óssea, perda proteica, redução de água e sódio corporal e aumento do percentual de gordura. Sobre a função respiratória, redução da capacidade funcional, redução da complacência pulmonar, retenção de secreção e atelectasia. Então, sobre cada função corporal, a gente tem o impacto do imobilismo. E sobre fraqueza muscular adquirida na UTI, né? Então, lá no imobilismo, a gente fala lá em relação ao aparelho musculoesquelético, diminuição de massa muscular e, consequentemente, se eu vou ter diminuição de massa muscular, eu vou ter fraqueza muscular. Então, quais são as outras repercussões em relação ao imobilismo? Então, eu vou ter fraqueza muscular, trombose, úlceras de pressão. Então, o paciente que não é mobilizado, o paciente, não que a mudança de decúbito seja uma função exclusiva do fisioterapeuta. Na verdade, existe, inclusive, um movimento para mudar de mobilização precoce para fisioterapia precoce, porque, na verdade, mobilização incluiria qualquer mobilização que a gente faz no paciente, inclusive a mudança de decúbito, que não é uma função específica do fisioterapeuta, não que a gente não faça, mas a gente vai fazer a mudança de decúbito funcional, ou a mudança de decúbito quando eu preciso ventilar uma área. Então, se eu quero ventilar o pulmão esquerdo, eu vou botar aquele decúbito para cima. Mas a mudança de decúbito a cada 2 horas, como forma de prevenção de úlcera de pressão, não é uma função exclusiva da fisioterapia. Pneumonia, atelectasia, desmineralização, a gente já falou, alterações do estado emocional e depressão. Pode passar. Então, primeiro, quando a gente está falando quando eu penso primeiro em mobilizar o paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar, né? Identificar a fraqueza, identificar o grau de fraqueza ou o grau de perda da funcionalidade, e a gente vai fazer isso através de avaliação. Então, primeiro, a gente falando de funcionalidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma denominação que vai englobar todas as funções e estruturas do indivíduo, as atividades que ele é capaz de realizar e a sua participação na sociedade. Esse conceito modifica a assistência centrada nas consequências das doenças para observação da funcionalidade. Então, quando a gente fala de terapia intensiva e a gente está falando de mobilização ou está falando de fisioterapia, a gente está falando também de funcionalidade. E hoje em dia, eu até não coloquei na apresentação, porque eu achei que ia ficar muito extenso, mas existem várias escalas de funcionalidade que são específicas para terapia intensiva, que vão avaliar itens específicos em relação à funcionalidade para aquele paciente. Pode passar. Ainda falando em relação à avaliação, na verdade, poderia ser uma palestra, eu já estou aqui há 47 minutos falando, e eu poderia estar falando exclusivamente de mobilização precoce, porque a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Então, falando ainda sobre avaliação, a gente tem avaliação de força muscular, que pode ser através do RMC, que é uma avaliação um pouco subjetiva, né? Depende, examinador dependente, mas a gente tem algumas articulações específicas, como ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho e tornozelo, com movimentos específicos,
Então, abdução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de punho e a graduação da força, que a gente já conhece, de 0 a 5, onde 0 é nenhuma contração visível e 5 é a contração vencendo uma resistência máxima. A gente vai somar cada articulação, qual o valor da pontuação, e esse score pode dar entre 0 e 60 pontos. Quando o paciente alcança menos que 48 pontos, né, menos que um índice de 48, a gente diagnostica fraqueza muscular adquirida na UTI. Pode passar. Outra forma da gente avaliar a fraqueza muscular na UTI é através do hand grip, que é um aparelho, né, ou teste de pressão palmar, que vai dar um valor em quilo-força para a gente, e o valor de referência para corte é inferior a 20 para mulher e inferior a 30 para homem. Abaixo desses valores, a gente também diagnostica fraqueza muscular. O hand grip tem uma especificidade em relação ao MRC, que ele não é examinador dependente, né? O valor que vai dar ali é o valor que vai dar no aparelho. E esse valor esse ponto de corte, eu acho que é um ponto até mais baixo, ele faz parte do diagnóstico de sarcopenia. Na verdade, assim, contribui para o diagnóstico de sarcopenia, porque o diagnóstico de sarcopenia não está relacionado só com fraqueza muscular. Segundo o último consenso europeu de sarcopenia, que foi publicado, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, acho que foi 2018, ele fala que o diagnóstico de sarcopenia, ele depende da fraqueza muscular diagnosticada através do teste de pressão palmar e perda da funcionalidade. Então, não adianta só ter perda de massa ou perda de força, tem que ter associado a isso perda da funcionalidade para a gente dizer que o paciente está sarcopênico. Então, a gente vê muito erroneamente também na UTI. Às vezes o médico chega para a gente e fala assim, o paciente está sarcopênico, mas na verdade ele nem tem perda de funcionalidade, ele só tem, ou a gente nem conseguiu avaliar se ele tem perda da funcionalidade, ele só tem diminuição de força mesmo. Pode passar. Ainda falando sobre instrumentos de avaliação de função e estrutura dentro da unidade de terapia intensiva, aí a gente tem, para avaliação da função mental, a gente tem algumas escalas, que são as escalas de Glasgow, que a gente avalia nível de consciência. Na verdade, o Glasgow é uma escala mais específica para avaliar pacientes com trauma crânioencefálico. A escala de Hansen ou Reis, né, são duas escalas para avaliação de agitação e sedação. E o CAN, que é a avaliação do delírio. Ainda falando de estrutura, a gente tem da função cardiovascular, que a gente pode avaliar. São as variáveis hemodinâmicas, né, pressão arterial, frequência cardíaca, duplo produto, escala de Borg. Função respiratória, através da ausculta, saturação, capacidade vital, as medidas que a gente vai fazer de força PI, PE, pico de fluxo, as medidas de mecânica para aqueles pacientes que é possível fazer, e a função neuromuscular, através do MRC, avaliação de tônus, avaliação de equilíbrio, amplitude de movimento, que é tudo aquilo que a gente já conhece, né? A gente pode usar a escala de Berg ou outra escala que a gente usa no ambulatório, a gente pode trazer dentro da terapia intensiva também. E as escalas de atividade, né? A MIF é uma escala, nem é a escala que eu mais gosto, não acho que tem escala mais simples para a gente avaliar dentro da terapia intensiva, que é um ambiente um pouco mais complexo da gente avaliar, então a escala, quanto mais resumida, melhor para a gente. O índice de Bartel, o AFSS, que também é uma escala de funcionalidade específica para terapia intensiva, essa é uma escala super fácil de ser aplicada. A escala de equilíbrio de Berg, velocidade de marcha, o TUG, e o teste de caminhada de 50 metros e até o teste de caminhada de 6 minutos, que como limitação a gente vai ter a necessidade de um corredor de 30 metros, que dificilmente dentro da UTI a gente vai conseguir fazer um teste de caminhada de 6 minutos. Mas aqui deu para vocês entenderem um pouquinho sobre a avaliação da funcionalidade desses pacientes. Pode passar, eu já estou acabando. E ainda sobre mobilização precoce. O que é mobilização precoce? Ou fisioterapia precoce, ou reabilitação precoce? É a aplicação intensa e precoce da fisioterapia em pacientes criticamente enfermos e internados em terapia intensiva, que geralmente vai começar, saiu NOAS ali, mas é nas primeiras 48 horas de internação, mesmo naqueles pacientes que usam de ventilação mecânica invasiva. E a gente tem dispositivos que podem ser utilizados dentro da terapia intensiva para auxiliar a mobilização. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um ciclo ergômetro,
um aparelho de phase, que é a eletroestimulação, bastante utilizada também na terapia intensiva para esses pacientes, e aí eu trouxe só um exemplo de um paciente usando TheraBand, mas tudo aquilo que a gente usa no ambulatório, caneleira, pequenos halteres, a gente pode trazer para dentro da terapia intensiva para trabalhar as mesmas coisas que a gente trabalha no ambulatório, só que respeitando alguns critérios um pouco mais específicos que eu vou falar agora. Então, quais são os critérios para início da mobilização? Então, eu preciso ter um paciente com pressão arterial, na verdade, a pressão arterial média, né, de 60 a 110 milímetros de mercúrio, e a ausência, essa pressão de 60 não é a pressão sistólica, tá, gente? É PAM, pressão arterial média. Na ausência de medicamentos vasopressores ou medicamentos em doses baixas, frequência cardíaca não pode estar, na verdade, está tudo ao contrário, tá? Tem que estar, tá certo, superior a 50 ou menor que 140 batimentos por minuto, estabilidade ventilatória interpretada pela frequência respiratória menor que 35 e saturação maior que 90, com FiO2 igual ou menor que 50%. E pressão intracraniana, caso o paciente seja um paciente de uma unidade neurointensiva, com uma pressão intracraniana menor que 20. Pode passar. Então, mais ou menos o que eu falei antes, né? Na verdade, aqui ele só chama de critérios de segurança ou quando interromper a mobilização. Então, você está lá no leito mobilizando esse paciente, o que é que vai me dizer que está na hora de parar? Então, se esse paciente apresentou pressão arterial média menor que 65 ou uma variação de mais ou menos 20, frequência cardíaca menor que 50 ou uma variação de aproximadamente 40, droga vasoativa, se a FO2 subiu, se eu precisei subir a FO2 para 60%, se ele está com uma PIP maior que 8 ou 10, se a saturação caiu menor que 85 ou 10% do basal, então se era um paciente que saturava 95, passou a saturar 85, frequência respiratória subiu para mais que 35, se a temperatura corporal subiu, se a hemoglobina está em queda, ou se é um paciente plaquetopênico com plaqueta entre 25 e 50 mil, a gente também não vai ficar mobilizando, pelo risco até de rompimento de microvasos e o paciente fazer um hematoma, que a gente também não quer. Pode passar. Então, a mobilização, ela vai começar lá quando eu falei da mudança de decúbito ou posicionamento funcional. Então, assim, lá na UTI eu costumo falar até para os acadêmicos que, às vezes, mais importante do que a gente ficar lá fazendo flexão, extensão de perna, flexão, extensão de braço, 3 de 10, né, que é prescrição geralmente é tudo 3 de 10, posicionar é muito mais importante. Existem vários trabalhos que falam que a mobilização passiva, para a gente conseguir ter ganho de arco de movimento ou diminuir a chance de bloqueio articular, eu teria que mobilizar cada articulação por sei lá quantas horas ininterruptas, e isso fica completamente inviável quando a gente tem um fisioterapeuta para atender 10 leitos. Então, é muito mais funcional eu posicionar aquele paciente, ou fazer uma mudança de decúbito funcional, se eu quero reduzir edema, ou se eu quero deixar um lado do paciente mais ativo, faço uma mudança de decúbito funcional. Mobilização passiva, falamos sobre isso, a mobilização ativa assistida, partindo, isso a gente está pensando, né, numa evolução. A mobilização ativa, o uso do cicloergômetro no leito, o ortostatismo, a marcha estática, transferência da cama para a poltrona, exercícios na poltrona e deambulação. Então, assim, esse seria uma ordem que a gente deveria seguir ou se guiar para sempre tentar avançar um passo em relação à mobilização. Em relação... Aí aqui eu trouxe um protocolo, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como a gente evolui com a mobilização. Então, no nível 1, eu tenho um paciente inconsciente não responsivo, que a gente vai fazer a mobilização passiva ou só o posicionamento funcional. O paciente alerta e consciente, que eu vou fazer a mesma coisa do nível 1, e vou associar exercício ativo assistido ou ativo resistido, que eu vou avaliar em relação ao MRC. O paciente do nível 3, que é tudo do nível 2, e pacientes que, né, são os pacientes conscientes ou com MRC e membros superiores maior que 3. Vai ser os exercícios do nível 1 e 2, além de sentar na cama, sem apoio,
e os pacientes, e o nível 4, que são os pacientes que conseguem fazer o 1, 2 e 3, e aí, além disso, a gente vai tentar transferir aquele paciente ativamente para poltrona ou fazer treino de ortostatismo, se for possível, a deambulação. Então, na verdade, esse nem é o melhor protocolo, tá? A gente tem um protocolo que foi escrito até com a ajuda do Tiago, lá para o HFAG, que, modéstia à parte, é um protocolo bem melhor, mas é só para vocês terem uma ideia rápida de como a gente evolui com a mobilização precoce dentro da terapia intensiva. Pode passar. E aí, para terminar, eu trouxe uns exemplos, lá do hospital que eu trabalho, lá do HFAG. A gente, nessa primeira foto, sou eu em pé, com um paciente jovem que foi um acidente automobilístico, ele teve uma fratura de úmero, que foi corrigida mais ou menos nessa semana aí que ele ficou de pé. Ele tinha uma fratura de quadril também, que ele não pôde colocar carga durante 6 semanas, ele ficou restrito ao leito durante 6 semanas, sem poder colocar carga. A gente conseguia até sentar ele à beira do leito, mas não podia ficar de pé. E esse aí foi a primeira vez que ele ficou de pé. Ele estava traqueostomizado, ele foi traqueostomizado precocemente por conta de uma possível lesão de ligamento de C1 e C2, se eu não me engano, e foi um paciente que teve delírio, foi um paciente muito difícil de despertar, isso aumentou muito o tempo de ventilação mecânica, então se isso tudo não tivesse acontecido, era um paciente que teria tido alta muito mais precocemente, mas ele acabou ficando quase 50 dias internado com a gente, desses 50 dias, provavelmente uns 30, profundamente sedado, porque era muito difícil controlar o delírio. A segunda foto aqui não sou eu, mas é o mesmo paciente sentado. Nesse momento ele ainda não podia ficar de pé, então a gente estava fazendo exercício ativo com ele, ativo livre, ali sentadinho à beira-leito, com o colar. Ele só tinha autorização para ficar de pé ou sentar usando o colar cervical. Pode passar. E aí eu trouxe uns videozinhos que são bem recentes lá da UTI, de alguns pacientes, só para a gente explicar para vocês, assim, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é o que a gente consegue ver sempre dentro da terapia intensiva, não. Na verdade, eu estou no HFAG há 7 anos, vai fazer 8 anos, e pouquíssimas vezes a gente consegue ver isso, paciente deambulando no corredor da UTI. E principalmente a maior causa disso é o perfil do próprio paciente, né? A unidade de terapia intensiva é uma unidade doente grave, né? Então, assim, não são todos os pacientes que evoluem de forma satisfatória e a gente consegue trabalhar isso, mas é um trabalho muito legal. Então, esse paciente foi um paciente que ficou também 40 ou 50 dias internado com a gente. Ele teve BUB, que é bronquiolite obliterante com pneumonia e organização. Foi um paciente muito grave, foi traqueostomizado, foi pronado mais de uma vez, teve uma parada cardíaca. E aí a gente consegue ver esse primeiro videozinho aqui, que ele está sem o andador, é a primeira vez que ele caminhou, só de um leito para o outro, assim, uma distância que devia ter, sei lá, acho que uns 4 metros no máximo. A gente consegue ver, assim, uma diminuição de massa muscular importante ali em membro inferior. Tem um fisioterapeuta atrás dele, acompanhando, um fisioterapeuta na frente. A gente estava com um oxímetro no dedo. Ele estava, nesse momento, traqueostomizado, se eu não me engano, já estava com a cânula ocluída, estava perto da gente decanular. Então, assim, foi a primeira vez, mas antes dele chegar nesse momento, a primeira coisa que a gente foi sentar no leito, sentar à beira-leito, e ele foi um paciente que evoluiu muito rápido. Ele, a primeira vez que a gente sentou, ele tinha bom equilíbrio de tronco. Ele, a segunda vez que a gente sentou, já se equilibrava sozinho, já estava ajudando a gente a sentar. Então, ficar de pé foi muito rápido. E foi um paciente também que teve, assim, um grau de delírio também muito importante, difícil sedar, difícil acordar. O segundo vídeo a gente conseguiu um andador para ele, e aí ele está dando uns passinhos ali. Até o Tiago, que está ali atrás, está só dando uma assistência ali, mas ele já está andando com o andador, já está até com o óculos dele ali, não dá para ver porque tá. E aí, nesse momento, ele já estava com a cânula completamente ocluída e já não dependente de oxigênio, que é uma coisa que em algum momento da internação dele a gente achou até que ele ia ser dependente de O2 domiciliar, porque ele tinha um grau de hipoxemia tão grande enquanto estava na ventilação, que a gente chegou, e ele tinha uma tomografia de tórax muito ruim, a gente chegou a achar que ele ia ser dependente de O2
para o resto da vida. E, na verdade, isso aqui foi a primeira vez que ele caminhou no corredor, ele saturava o mais baixo, era 95 ou 96. E eu acho que tem mais um vídeo, né? Ah, esse foi um paciente que a gente colocou o cicloergômetro, que na verdade esse cicloergômetro a gente acabou de receber. A gente fez uma vaquinha lá no hospital para comprar e a gente colocou ali só para testar. Inclusive parece que é um bumerangue, né, que está fazendo. Mas na verdade foi um paciente, se eu não me engano, foi uma angioplastia. Não me lembro exatamente o que que era, mas era um paciente que estava acordado, lúcido, orientado, estável e a gente fez o cicloergômetro com ele. Foi um BAVT, obrigada, Thiago. Foi isso mesmo. Foi um marca-passo, né? Acho que foi um paciente que colocou um marca-passo. E aí foi aquele mesmo menino do politrauma, o Tadeu, e ali foi, a gente estava sentando ele à beira-leito, foi uma das primeiras vezes, ele ainda não tinha liberação da ortopedia para ficar de pé, não tinha completado as 6 semanas da fratura de quadril e a gente estava ali mobilizando. Ele já tinha corrigido a fratura de membro superior e já tinha autorização para a gente mobilizar. E aí estão as duas fisioterapeutas que trabalham comigo, a gente está ali sentadinho, bom equilíbrio de cabeça, bom equilíbrio de tronco. E a gente, nesse momento, já até sabia que ele ia conseguir ficar de pé, só não tinha liberação. Acho que é isso. Isso aí é um pouquinho da vida de militar e fisioterapeuta. Então, mais uma vez eu queria agradecer, eu espero ter conseguido contribuir com o simpósio de vocês. Eu quis só trazer um pouquinho do muito que a gente é. Eu gravei um videozinho do Tadeu, que o Tadeu foi, não sei se vocês ficaram sabendo, Carlos não, porque não está indo ao estágio, mas o Tadeu foi decanulado hoje. Hoje não, foi decanulado ontem, foi de alta ontem para o quarto falando, e eu ensinei ele a falar a fisioterapia é linda. Então eu gravei um videozinho, só que não deu para colocar dele falando a fisioterapia é linda. E tanto o Tadeu quanto esse outro paciente, o Thiago falou que atendeu ele no quarto hoje. E esse outro paciente que vocês viram deambulando ali no andador, foram 2 vitórias para a gente, porque foram 2 pacientes que ficaram muito graves e que a gente não abandonou em momento nenhum, não desacreditou em momento nenhum, investiu tudo o que a gente podia e a gente vê o paciente sair, ter alta da UTI andando, né? Como foi o caso desse paciente do andador, que ficou gravíssimo. Foi um paciente que a gente pronou uma vez com 24 horas de traqueostomia. Ele tinha acabado de ser traqueostomizado e, numa medida heróica, a gente resolveu pronar. Ele acabou saindo e isso aí que a gente viu. Teve alta andando da UTI depois de, sei lá, uns 50 dias internado numa condição gravíssima. Então, é essa a diferença que a gente faz. Eu me orgulho muito de trabalhar onde eu trabalho, porque eu trabalho com pessoas incríveis, eu trabalho com médicos excelentes, eu tenho colegas maravilhosos que eu me inspiro muito, e eu tenho estagiários excelentes também, que ajudam a gente, que chegam junto e dividem, e aprendem e ensinam muito. Então é isso, mais uma vez eu agradeço o convite e muito obrigada. Bom, nós que agradecemos. A gente, como aluno de fisioterapia, os participantes desse simpósio são, em maioria, alunos da fisioterapia, e a gente agradece pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre quão importante é o trabalho do fisioterapeuta dentro de uma UTI. E só de passar isso tudo que você está passando, a pessoa que ela não conhece, ela já fica cansada de saber tudo que pode ser feito pelo paciente. Eu queria passar para você algumas perguntas rápidas que alguns participantes fizeram. Na parte da síndrome pós-intensiva, ali nas limitações físicas, cognitivas e mentais, Vênus Cassimates pergunta se estes dados que você publicou, eles se referem a qualquer período de internação ou motivo de internação em UTI. São dados genéricos. Eu peguei isso de um documento
Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. E, assim, são dados genéricos, não especifica tempo de internação, nem motivo pela internação, não. Bom, o Lucas Silva de Souza, ele diz boa noite, professora, e ele quer perguntar sobre delírio, o que pode atenuar o delírio? Eu acredito que o trabalho do fisioterapeuta. No trabalho do fisioterapeuta, o que pode atenuar? A pergunta dele é, o que pode atenuar o delírio? Então, assim, do que a gente pode fazer é a mobilização, né? Está descrito que a mobilização precoce diminui o delírio e previne o delírio dentro da terapia intensiva. É claro que, assim, existe a terapia farmacológica e a terapia não farmacológica do delírio, né? Uma parte da terapia não farmacológica entra a mobilização precoce, mas é claro que a medicação é importante também. Sim, no caso, sim, muito obrigado. Nós temos aqui um participante, parece que Alberto Coelho, manda um abraço de Portugal, te parabeniza pela excelente palestra e fala sobre a intervenção clara, objetiva e centrada no doente, que é o que nos move. Deve ser algum colega seu de Portugal. É. Bom, nós do simpósio, nós do Corano 7, temos muito a agradecer sua participação. Ela foi muito esclarecedora. Eu acho que poderíamos ter outras aulas para falar mais sobre as avaliações, sobre tudo, porque o trabalho em UTI do fisioterapeuta é muito importante. Nós só temos a agradecer sua presença. Eu é que agradeço mais uma vez e para mim é um orgulho danado estar aqui. A gente faz o que gosta, né? Assim, eu feliz. Outro dia eu coloquei um negocinho assim no Instagram, né? Da Cora Coralina, né? Feliz é aquele que aprende. Já nem me lembro mais como é que era, mas é isso. Na verdade, eu tive a sorte de ter pessoas incríveis no meu caminho que me ensinaram, e se hoje eu consigo passar alguma coisa é porque pessoas incríveis passaram pelo meu caminho e me ensinaram muita coisa. Então eu tenho o maior orgulho e vontade de estar aqui e passar um pouquinho do que eu sei, pouquinho da minha pouquíssima experiência, mas dividir com vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço. Isso aí, Nós que Thiago sempre me agradecemos. ajudando. Thiago feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Tiago vai ser o nosso colega pesquisador e escritor. Vai. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, Raquel Vieira, pela palestra, pelo assunto super interessante na nossa vida acadêmica e na nossa vida profissional. E é isso. Eu acho que Obrigada. brilhou demais. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Para a nossa segunda palestra, nós vamos receber o tenente da Força Aérea, Rodrigo Pena, que já deve estar por aí online. O Rodrigo